Boa noite, gente. Que a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Glórias a Deus. Vamos fazer uma pequena prece ao Senhor nosso Deus. Sem Ele nada podemos fazer. Deus de maravilhas, glorioso é o Senhor e excelso, digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Ó Pai, e neste momento quero me reunir, meu Deus, pela fé e por esta mídia, com os que têm prazer na Tua palavra, meu Pai. E nós queremos que o Senhor nos ensine. Nós precisamos sempre que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine o caminho que devemos andar e como devemos andar, Senhor. E que o Senhor nos ajude a estar sempre com a nossa veste branca, como manda a Tua palavra. Que estejamos com a nossa veste branca, alvas, limpa, em todo o tempo da nossa peregrinação nesta terra. Então, nessa noite, fala aos nossos corações mais uma vez, Senhor, e nos ajude, e nos oriente, e nos cure. Como está escrito na Escritura Sagrada, o Senhor enviou a Tua palavra e curou a todos. Então, envia a Tua palavra, meu Pai, e nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos e todas sejam abençoados em nome de Jesus. Quem entrou, quem entrar, já vai clicando no joinha, em nome do Senhor Jesus. Quem vai vai participar pelo YouTube, também já clica no joinha, para não esquecer depois. Quem não é inscrito no canal, já clica no inscrever-se. Porque no YouTube tem isso, né? Se as pessoas não clicam, não compartilham, o canal não cresce. E nós não cuidamos de ganhar dinheiro. Essas ministrações que eu faço não é para ganhar dinheiro, não é monetizado em nada, não recebo dinheiro algum. Mas para que o canal alcance mais almas é preciso compartilhamento, é preciso clique no gostei e inscrição daqueles que amam a palavra de Deus e que estudam a palavra de Deus comigo. Amém? Graças a Deus. Então, hoje nós vamos terminar a nossa meditação sobre a santificação na internet, né? Sejamos santos na internet. Nós dividimos em vários subtítulos e vamos terminar hoje. Então, hoje nós temos o nome de Na internet cuidemos do nosso tempo e da nossa fé. Na internet cuidemos do nosso tempo e da nossa fé. E nós devemos cuidar do nosso tempo, da nossa fé, para que nós possamos ter tempo para nossa santificação, para que a nossa fé não seja desviada e nós canalizemos sempre a nossa fé para a glória eterna, para a nossa santificação, para que possamos entrar no reino dos céus e passar a eternidade junto com o amado de nossas almas, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que possamos ver o Senhor Jesus como Ele é, e como Ele disse, né, que Ele voltará para buscar os salvos, aqueles que entregarem sua vida a Ele. Ele disse, voltarei para buscar e levá-los para mim mesmo, e onde estiver, estejais vós também. Então, como eu sempre começo, né, tenho começado essas lives sobre santificação, eu tenho começado pelo livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, amém? Então, os textos que eu vou ler aqui é na versão, né, de Almeida Corrigida Fiel, né? Para quem ainda não tem hábito com a Bíblia, né? Existem várias traduções, né? A Bíblia foi escrita em grego e aramaico, né? E tem muitas traduções, muitas pessoas traduziram para diversas línguas, inclusive para o português. Então, a tradução mais usada pelos evangélicos é a tradução de João Ferreira de Almeida. E mesmo de João Ferreira de Almeida, tem a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida
E na internet nós temos a Almeida Corrigida Fiel. Então você procura um livro na Bíblia, uma passagem bíblica, você procura no índice. Nós, como eu tenho dito, né, eu sempre repito, porque espero que sempre chegue alguém que não ouviu ainda, a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Normalmente, no começo da Bíblia tem um índice do Velho e do Novo Testamento. Bíblias católicas antigas, os índices estão no fim da Bíblia. E também em Bíblias evangélicas, muitas, o índice do Novo Testamento está no começo do Novo Testamento, um pouco além da metade da Bíblia. Então o livro de Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, né? Se você procurar no índice, você vai achar a página do capítulo 1. E você verá, nessa página, você verá um número 1 em tamanho maior, um pouco maior, que é o número do capítulo. Númerozinhos pequenos, normalmente no começo dos parágrafos, são os números dos versículos. Então nós vamos ler agora Hebreus capítulo 12, versículo 14. E eu estou falando um pouco depressa porque eu pretendo fazer lives mais curtas, nem sempre dá tempo, né? Mas elas ficam gravadas, né? Eu estou gravando ao vivo no meu perfil no Facebook, né? Adelino de Souza Lima. E depois eu vou compartilhar no meu canal no YouTube, né? Santifica a Vida. Então quando você for procurar na busca no YouTube, você digita canal Santifica a Vida. E você achará. Nós temos lá 84 lives de estudo bíblico, essa daqui é a número 85. Aliás, 84 não, tem duas que são de louvores, né? Então, 83 de estudo bíblico. Amém? Então, segue na paz com todos e a santificação sem a qual nós não veremos a Deus, isto é, não seremos salvos. Então, para que é que nós estudamos a palavra? Nós estudamos a palavra principalmente para a nossa salvação, para nós sabermos como agradar a Deus, como não agradar a Deus, como tomar posse da salvação, como não perder a salvação, como nos desviar do inferno, né? A palavra diz que nos testifica que o inferno é um lugar onde quem for para lá ficará eternamente num fogo que nunca consome, né? Então, nós temos que buscar a salvação para viver num lugar de glória, com Deus, com os santos anjos do Senhor Deus, onde não passaremos pelos tormentos que se passam aqui nesta terra. Amém? Então agora vamos para o Velho Testamento. Livro de Salmos. O livro de Salmos fica mais ou menos na metade da sua Bíblia aí. E nós vamos ver o capítulo 119, versículo 37. Livro, Salmos 119, versículo 37. Amém? Graças a Deus. Então, enquanto vocês procuram, eu vou comentar aqui o seguinte, né? Então, nesse estudo, nós não pretendemos demonizar a internet. Não, muito pelo contrário. A internet é uma coisa maravilhosa, né? E que todo mundo deve aprender. As pessoas semi-analfabetas, analfabetas, que não gostam da internet, não querem aprender ou não sabem ler, conforme o passar do tempo vão tendo muitas dificuldades na vida, porque tudo vai passando a ser pela internet. Hoje em dia, a gente muitas vezes não consegue uma conta para pagar se não for pela internet. E na internet a gente encontra oração, tem estudos, cursos pela internet. A internet em si, ela é uma coisa boa, né? Mas ela só pode nos fazer mal se nós não atentarmos para a forma de usá-la, e principalmente para os ensinamentos da palavra de Deus, né? Porque nós temos que procurar usá-la com sabedoria, né? Então nós temos que usar sempre tendo em vista os princípios bíblicos.
Então nós lemos aqui em Salmos 119, 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ora, então na internet também, assim como tem muita coisa boa, tem coisa nociva, coisa que desvia as pessoas para a imoralidade, né? E atrai as pessoas para o pecado e desvia as pessoas do caminho da salvação. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como o salmista, né? Que ele orou a Deus, né? Pedindo: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ora, então essa é uma oração muito sábia, né? Que o salmista fazia ao Senhor: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ora, então, o que é vaidade, né? Deus abençoe, sejas abençoada, minha sobrinha. Você perdeu um pedacinho, mas depois é só voltar. Amém? Deus abençoe. Então, nós estamos aqui estudando. Então, o que é vaidade? Eu vou ler uma definição que eu peguei no Google. Valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas por todos. Ora, então, muitas vezes a vaidade é um desejo excessivo, né, de a gente mostrar as nossas qualidades, né? Não que não se possa querer mostrar as nossas qualidades, pelo contrário, mas a Bíblia nos fala que nós devemos ter temperamento, né? O que é temperamento? É um equilíbrio, né? Em muitas coisas a gente não pode ser nem de mais e nem de menos, nem de falta e nem de mais, né? Então também diz: qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Então hoje nós temos visto muita gente, né, principalmente mulheres, dedicam tempo na internet, né, para exporem a vaidade, né, de uma forma pecaminosa, né? Então muitas vezes as pessoas se põem, se filmam, né, com roupas que seriam próprias de usar na praia, né, ou com o cônjuge no quarto, né, e as pessoas querem ser admiradas pelos seus dotes físicos, né, pela sua sensualidade. Então muitas vezes as pessoas se vestem com sensualidade e se comportam com sensualidade na internet. Ora, então o salmista pediu ao Senhor: Dalva, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Então o salmista pediu ao Senhor: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, né? Tem tradução que diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem o que é inútil. Então o que significa, né? Que se existem coisas na internet, né, que são vaidades que podem fazer com que a gente peque com os nossos olhos. E o salmista não queria pecar com seus olhos, né? Então ele pedia ao Senhor que não deixasse ele pecar com seus olhos, não contemplasse a vaidade, não contemplasse aquilo que era inútil. Como assim? Aquilo que não é proveitoso para a santificação, não é proveitoso para a nossa vida com Deus, né? Então tem coisas que nós olhamos e nós vamos contemplar com os nossos olhos, mas que em vez de nos achegar a Deus, vai nos desviar de Deus, vai fazer com que o Senhor se aparte de nós, né? Ora, então o salmista pedia isso, né? Que Deus não deixasse ele fixar o olhar dele, não contemplar a vaidade, quer dizer, em coisas que ele olhando, contemplando, estivessem pecando. Ora, mas se alguém expõe na internet alguma coisa
que faz os outros pecarem, que pode levar as outras pessoas a pecarem, obviamente já está pecando, né? A pessoa já está pecando e nós temos que nos cuidar para não sermos participantes do pecado dos outros, né? Como a palavra diz, se não me engano, no livro de Efésios diz: não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as, né? Então nós temos que tomar cuidado de fazer isso, né? Não sermos participantes de pecados de outras pessoas na internet, né? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Infelizmente tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas se dispõem a aparecer na internet em poses, em trajes sumários e em posições, né? Posições sensuais, né? É bom ler no livro de Judas o que a palavra de Deus diz sobre os sensuais, né? A palavra diz que os sensuais que não têm o Espírito, isto é, não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito de Cristo. E também a palavra Deus diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal ou essa tal não é dele. Amém? Então, e ainda no Salmo 119, 37, o salmista ainda diz: vivifica-me no teu caminho. Quer dizer, então ele está pedindo, e é uma coisa que convém que nós pensamos também, que o Senhor Deus fixe o nosso entendimento, o nosso desejo, a nossa fé em caminhar pelo caminho do Senhor. Qual é o caminho do Senhor? As Escrituras Sagradas, né? Qual é o caminho que ele estava pedindo que o Senhor vivificasse ele? Quer dizer, ele estava pedindo que o Senhor fizesse a vida dele ser no caminho da salvação, no caminho das Escrituras Sagradas, no caminho de Deus, no caminho da santificação, né? Então, eu estou falando um pouco rápido para que as lives sejam mais curtas, amém? Vamos ler Salmo de novo, só que voltando um pouquinho para trás, né? Nós lemos Salmo 119, agora vamos no Salmo 90, amém? Salmos 90, versículo 12. Salmos 90, versículos 12. Amém? A paz, sejas abençoado em nome do Senhor Jesus, Dalva. Então vamos ler Salmos 90, versículo 12. Outra oração, o salmista pedindo ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor. E nós, convém que nós estejamos sempre em oração, pedindo ajuda ao Senhor. Aliás, o Senhor Jesus disse: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Quer dizer, nas orações nós adoramos a Deus, nas orações nós louvamos a Deus, nas orações nós agradecemos a Deus, e nas orações nós pedimos socorro a Deus, pedimos direção, pedimos para Ele nos guiar, como o salmista aqui em cima, ele pediu para o Senhor Deus guiar ele pelo caminho da salvação, pelos caminhos do Senhor, né? Agora aqui no Salmo 90, versículo 12, também o salmista faz uma oração: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isto é, então nós devemos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a aproveitar o nosso tempo, né? Contar o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo para buscar não só as coisas dessa vida, mas buscar o reino dos céus também, né? O Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, então Deus não quer que nós busquemos somente o reino dos céus, porque afinal de contas nós ainda estamos na terra. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que... quem é professor tem que ensinar, enfim, cada um tem as suas atividades na vida. Nós temos que prover o nosso sustento, o sustento da família, quem ainda tem família para sustentar. Então, nós temos que contar o nosso tempo tanto para as coisas da nossa vida secular e não desperdiçar o nosso tempo, mas principalmente para aquilo que o Senhor Jesus disse, né? O reino do céu e a sua justiça, né? Então, nós na internet, eu até confesso que
eu me dedicando a estudar esse assunto, então eu me peguei também de que eu preciso administrar melhor, contar melhor o meu tempo e reduzir o meu tempo na internet, né? Porque quando nós gastamos tempo demais na internet, muitas vezes falta tempo para outras coisas. E se há coisa que não pode faltar tempo na nossa vida, é para buscar o reino dos céus e a sua justiça. Se tem coisa que não pode faltar tempo para nós, é para examinar as Escrituras todos os dias, pelo menos um versículo, mas de preferência um capítulo, né? Se tem coisa que nós temos que achar tempo todos os dias para falar com Deus. Deus fala conosco através da Escritura Sagrada e nós falamos com Ele através da oração. Nós temos que ter essa intimidade com Deus através da oração, através dos louvores, da adoração e através da divina palavra. Mas, infelizmente, não são poucas as pessoas, né, que ficam embriagadas com a internet, né, e vão passando de assunto em assunto, de site em site, né, e acaba faltando tempo para buscar o reino dos céus. E, na verdade, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14, né, sem santificação ninguém verá o Senhor, significa que sem santificação ninguém será salvo. Quer dizer, se você não conseguir santificar a sua vida e você morrer sem fazer isso, você perderá a sua salvação. Você irá para a condenação eterna. Eu, você, qualquer pessoa, né? Então vejamos. Mas então para a gente conseguir isso, para a gente conseguir seguir na paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, nós temos que estar sempre fazendo aquilo que o Senhor Jesus falou, orando e vigiando. Quer dizer, orando e tomando cuidado para não cair em tentação. Ora, mas para não cair em tentação é preciso que se conheça a Escritura. A gente vai conhecendo a Escritura e a gente vai sabendo, vai a cada dia sabendo aquilo que a gente deve fazer ou não deve fazer para poder viver em santificação, para poder entrar no reino dos céus, conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então isso nós temos que aprender a contar o nosso tempo, administrar as horas do nosso dia, e a internet é uma das coisas que nós temos que administrar seriamente o nosso tempo, para que não falte tempo para outras coisas, principalmente para as Escrituras Sagradas que nos ensinam o caminho da santificação e da vida eterna. Agora vamos ler lá perto de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da sua Bíblia Sagrada e da minha. Mas quem não tem uma Bíblia Sagrada, muitas vezes você pode achar as passagens bíblicas no Google. No Google, se você digita o que nós vamos procurar aqui agora, algarismo junto, você digita 1 João 4.1 e você dá o Enter, vai aparecer várias traduções dessa passagem, né? Então é uma carta, né, uma epístola do apóstolo João, né, para a igreja, né? A igreja aqui não é as igrejas evangélicas que tem hoje, não é a igreja católica, não é a igreja naquele tempo, só existia uma igreja, a igreja católica não existia ainda. Como surgiu a igreja católica é uma outra história para a gente ver no outro tempo, né? Então, os apóstolos, eles escreviam cartas, eles visitavam as igrejas e eles escreviam cartas para ensinar as pessoas as doutrinas de Deus. Então essa carta, a epístola é carta, né? Então a primeira epístola do apóstolo João. Então você estando no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, você volta, o livro anterior é Judas. Aí você volta de novo, você estará na terceira João, isto é, a terceira carta do apóstolo João. Você volta mais um pouco, você vai estar 2 João, e volta mais um pouco, 1 João, ou nós costumamos falar 1 João, 2 João, então você acha 1 João, capítulo 4, versículo 1.
1 João capítulo 4, versículo 1. Amém? Enquanto vocês procuram, eu vou falando, mas eu vou repetir porque muitas vezes quem ministra a palavra não fala só uma vez. Então, enquanto a pessoa está procurando o livro, depois já não sabe mais qual é o capítulo. Se achou o capítulo, não sabe mais qual é o versículo, né? Então, eu gosto de repetir. 1 João, primeira epístola do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, lá perto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Amém? Mas antes de ler, eu vou falar outra coisa aqui, né? Então, como na internet, como eu estava dizendo, na internet tem coisas boas e tem coisa ruim. Tem coisa que edifica a nossa vida e tem coisa que pode destruir a nossa vida, né? E na internet, inclusive hoje em dia, tem muitas pregações da palavra de Deus. Tem muita pregação, oração, campanhas de orações, né? Estudos bíblicos, né? Muita coisa boa da palavra de Deus, né? Mas também nisso nós devemos ter cuidado, né? Também nisso nós devemos ter cuidado, porque existe um provérbio que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Se isso daí, se não foi inventado por Satanás, o enganador, né? Foi inventado por algum filho dele. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se ele é o caminho, então não existem outros caminhos para se ir a Deus, né? Nós vamos ao céu através de Deus. Nós vamos a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ao Senhor Jesus Cristo através da divina palavra. Porque a divina palavra é a representação de Deus, do Senhor Jesus na terra, né? Então, mas existem muitas pregações erradas. Hoje em dia, inclusive, existem falsas igrejas evangélicas, centros de umbanda, centros de feitiçaria com o nome de igrejas, e que na verdade não são igrejas, né? Então, todas as religiões levam a Deus? Bom, mas o que seria religião? Religião seria uma instituição ou uma congregação de pessoas buscando serem religadas a Deus. Com o pecado original, o ser humano foi desligado de Deus. Então, pela lógica, as religiões deveriam religar o ser humano a Deus. Mas tem religiões que fazem exatamente o contrário, porque ensinam doutrinas contrárias aos ensinamentos de Deus na sua palavra. Ensinam a fazer coisas que na Bíblia Deus proíbe, e certas religiões ensinam a fazer coisas. Então, na verdade, tem certas religiões que fazem o trabalho de Satanás, né? Que é de desviar o homem, desviar o ser humano do caminho da salvação, né? Mas você vai conhecendo a palavra e você vai aprendendo a ter o discernimento. Inclusive, uma coisa boa de você pedir a Deus é o dom do discernimento. É um dos dons espirituais, dom do discernimento de espírito. E você vai orando e vai estudando a palavra de Deus. Cada vez que você pegar a sua Bíblia para estudar, se você não tem a Bíblia, vai estudar na internet. Ore primeiro. Faça nem que seja uma pequena prece, pedindo para Deus te iluminar, te ajudar a ter o correto entendimento e para Ele gravar no seu coração a vontade dEle, a palavra dEle que está expressa na Bíblia, né? Então, é muito prudente, né? Que a gente sempre tenha o cuidado, né? De ver se o que está sendo ensinado está realmente de acordo, né? Com a divina palavra, né? Então vamos ler aqui a 1 João, espero que todos tenham achado, na sua Bíblia no Google. Eu tenho várias Bíblias, né? Bíblia livro. Nino, Célia, boa noite, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Então,
eu tenho várias Bíblias, né? E tem a Bíblia do Pregador, tem a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Revista e Corrigida e outras. A que eu mais gosto é a Almeida, a Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. Que é uma Bíblia que, além dela ser uma Bíblia que ela tem muita informação boa, Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. De todas as que eu tenho, é a que eu gosto mais, né? Então, só que a que eu vou ler aqui é a versão na internet, né? Almeida Corrigida Fiel, que você pode achar na internet. É só clicar é só ir no Google, né? Na busca do Google, né? Você põe o nome do livro, o número do capítulo, 1 ponto ou 2 pontos e o versículo, e você clica no Enter, vai aparecer, então, vai abrir no livro. Então, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ora, então, são muitas as pessoas falando, e falam ensinamentos em pregações, dizendo que Deus falou, Deus está falando, Deus mandou falar, e nem sempre é o que Deus falou, né? Nem sempre é o que Deus falou, nem sempre é o que Deus está mandando. Então aqui, a palavra diz que é para a gente provar o Espírito, quer dizer, o Espírito está falando através das pessoas, né? E aqui diz como é que a gente vai saber, né? Amados, não criais todo Espírito, provai os que... porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espírito, ele tem que testificar que Jesus, se ele nega que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, se ele nega que o sacrifício de Deus foi suficiente para a nossa salvação, esse Espírito não é o Espírito Santo, né? Esse Espírito não é o Espírito Santo. Então, vocês se dediquem ao conhecimento da palavra. A palavra de Deus não se aprende num dia ou dois. Na verdade, se aprende a vida toda. Eu vou completar agora dia 17, 27 da minha vida de evangélico. Tem pessoas, pregadores muito antigos, que tem 3 vezes o tempo que eu tenho. Tem pessoas idosos aí que já têm 60 anos de vida. Tem pessoas que nasceu em família evangélica e já nasceu ouvindo a palavra, né? E desde criança está pregando a palavra. Mas eles estão sempre aprendendo, eles estão sempre estudando a palavra de Deus. Estudam todos os dias a palavra de Deus. Então, se você quer a salvação, continue estudando a palavra de Deus todos os dias e fazendo aquilo que o Senhor Jesus falou. Orai e vigiai, quer dizer, você ora todos os dias, fala com Deus, pede a proteção de Deus para Ele não te deixar cair em tentação, mas também toma cuidado. Não adianta só orar e nem só vigiar. Tem que ser as duas coisas, né? Agora vamos ler Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o 4º livro do Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos dos Apóstolos, amém? É o 4º livro do Novo Testamento. Atos, talvez na sua Bíblia no índice possa estar escrito somente Atos, ou está Atos dos Apóstolos, né? Esses livros que eu estou procurando aqui, que eu estou falando, se a sua Bíblia é uma Bíblia católica, tem esses livros também na sua Bíblia. Tem na sua Bíblia também esses livros. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler só 2 versículos, 10 e 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Amém? Aleluia,
Vamos ler então? Amém? Porque o tempo não espera, né? Então, como eu disse no começo, as lives ficam gravadas no meu perfil no Facebook, no meu perfil Adelino de Souza Lima, né? Amém, graças a Deus. Aí, tá vendo? Já tá pegando o jeito de achar o livro na Bíblia. A Suzy já achou. Então, as lives ficam gravadas. Eu gravo ao vivo no meu perfil no Facebook, né? Adelino de Souza Lima. E depois eu compartilho no meu canal no YouTube. O canal no meu YouTube, você digita na busca lá do YouTube. Canal Santifica a Vida. Canal Santifica a Vida. Tem uns 80 e tantos estudos lá para você ir conhecendo mais da vontade do Senhor para a sua vida. E que Ele quer levar você para a salvação, para a vida eterna. Ele quer que onde Ele está, na glória eterna, nós estejamos também. Isso foi a declaração do Senhor Jesus. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Quem eram os irmãos aqui? Então, como eu disse, na igreja, naquele tempo, o Senhor Jesus, quando Ele voltou para os céus, aí quem era a igreja? A igreja eram 11 apóstolos, né? Porque Ele escolheu 12, mas o que traiu Ele já tinha se suicidado. Então, quando Ele subiu, eram 11 apóstolos, né? E muitos discípulos que Ele fez e discípulos que os apóstolos fizeram. E discípulos que outros discípulos fizeram, né? Então, o Senhor Jesus prometeu para eles que enviaria o Espírito Santo. E falou para eles ficarem em Jerusalém, e num dia chamado, o dia de Pentecostes, que era um dia de uma festa em Jerusalém, o Senhor Jesus batizou em massa pela primeira vez muita gente. Tinha cerca de 120 pessoas, inclusive Maria, mãe de Jesus, e o Senhor Jesus, então, batizou a igreja com o Espírito Santo. A igreja quem era naquele tempo? Eram poucas pessoas, eram os apóstolos, e lá nesse dia lá estavam cerca de 120 pessoas. Então aí, o que acontece? Os apóstolos, eles iam de lugar em lugar pregando a palavra de Deus. Tinha lugar que eles iam uma vez e não voltavam mais ali. Eles não tinham mais tempo de voltar em todas as cidades, todos os lugares. Então eles escreviam cartas, né? Eles escreviam cartas, e essas cartas se tornaram os livros do Novo Testamento, né? E então o Atos dos Apóstolos é um livro que relata, né, coisas que Deus fez através dos apóstolos e algumas coisas ainda do tempo que o Senhor Jesus ainda estava na terra, e relata quando o Senhor Jesus subiu aos céus. Então, numa dessas idas que os apóstolos foram a um lugar, então Paulo e Silas foram a um lugar chamado Bereia, uma cidade chamada Bereia, né? Eles foram lá pregar o Evangelho. Muitas vezes onde eles pregavam o Evangelho, as pessoas recebiam a palavra, as pessoas gostavam da palavra, as pessoas amavam a palavra, como está acontecendo com vocês agora aí, e as pessoas continuavam estudando a palavra. Naquele tempo não existiam as Bíblias como existem hoje. As Bíblias eram rolos feitos de pergaminho. Pergaminho era um material feito com peles de animais, geralmente de cordeiros, e que eles escreviam naquilo e eles enrolavam e guardavam. Quando a igreja era perseguida, os cristãos eram perseguidos, eles tinham que fugir carregando aqueles rolos, né? Então, nessa circunstância aqui, Paulo e Silas foram para pregar a palavra de Deus em Bereia, né? E a palavra deles, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. O que era a sinagoga? Sinagoga era uma espécie de igreja que existia até o tempo que o Senhor Jesus veio. Quando o Senhor Jesus veio, né, que estava na terra, existia o templo de Jerusalém e existiam as sinagogas, né? As sinagogas eram como pequenas igrejas, né? Ora,
Agora o versículo 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, o que eu quero dizer para vocês com esses dois versículos, né? Que vocês vão estudar a palavra, né? E vocês muitas vezes vão navegar na internet, vão ver ensinamentos da palavra, pregações, tem pregações maravilhosas e tem pregações, né? Então, vocês têm que fazer como os cristãos de Bereia. Nós fazemos como os cristãos de Bereia e não como os de Tessalônica. Quer dizer que os de Tessalônica, eles recebiam a palavra, mas eles não davam muita, aparentemente aqui, eles não davam muita importância. Mas aqui, a palavra diz, né? Então a palavra diz que eles de bom grado, tem versão que fala com toda a avidez, quer dizer, a avidez é um desejo muito grande, né? Então eles com toda a avidez, eles recebiam a palavra com interesse, com avidez, com amor, e a pregação dos apóstolos. Só que eles pegavam as escrituras sagradas do Velho Testamento, que era o que existia até ali, e eles iam examinar para ver se o que os apóstolos estavam ensinando se batia com o que estava escrito. E nisso os apóstolos acharam que eles foram mais nobres do que os de Bereia, porque eles examinavam as escrituras e não iam aceitando assim de qualquer maneira. Eles examinavam a escritura para ver se o que eles estavam vendo e ouvindo se batia com as escrituras sagradas. Então, nós devemos fazer isso também, como os cristãos de Bereia. Sempre estar examinando a escritura e ver se o nosso modo de vida está de acordo com as escrituras, se nós estamos caminhando para o céu ou para o inferno, né? E assim nós vamos examinando todos os dias. Agora vamos a um livro, Provérbios. O livro de Provérbios é logo a seguir do livro de Salmos. Você abrindo a sua Bíblia, no meio dela, mais ou menos no meio, está o livro de Salmos. O livro seguinte é Provérbios. Um livro maravilhoso, Provérbios. É um livro muito bom para ser lido por pessoas não convertidas, que querem a salvação, que querem se converter, e por pessoas novas que se converteram há pouco tempo. O livro de Provérbios. Vamos ver o capítulo 4, versículo 25. Provérbios, capítulo 4, versículo 25. Se alguém for procurar no índice, é no Velho Testamento. Provérbios, capítulo 4, versículo 25. Esse lindo, eu não sei se está dando para ouvir, esse lindo hino, Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus, essa expressão Agnus Dei é em latim. Agnus é cordeiro, Dei é Deus. Agnus Dei, cordeiro de Deus. Jesus é o cordeiro de Deus. Ele se entregou para ser sacrificado como um cordeiro em nosso lugar, para que nós possamos alcançar a salvação. Provérbios 4, 25. Vamos ler então? Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Ora, tem coisas na Bíblia que a gente não entende exatamente como se lê. Tem coisas que é em sentido figurado, né? Então aqui a palavra está dizendo para nós, né? Deus está dizendo para nós, para a gente olhar para frente e olhar direto e olhar direito, né? Então, no nosso caso aqui, nós estamos estudando sobre a internet, então para a gente olhar aquilo que é direito, aquilo que vai edificar a nossa vida espiritual, que não vai nos trazer prejuízo de modo nenhum, principalmente espiritual, né? Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós olhamos na internet. Nós temos que ter cuidado com o tempo que nós gastamos na internet.
para que não falte tempo para outras coisas importantes, principalmente para buscar o reino dos céus, para ir à igreja adorar a Deus, louvar a Deus, agradecer mais um dia ou mais uma noite que Ele nos deu o privilégio de viver, agradecer pela redenção, pelo sacrifício que Ele fez em nosso lugar. Amém? Glória a Deus. Então, hoje por hoje é isso. Então, aqui nós terminamos essa série de estudos sobre a internet, sobre sejamos santos na internet. Agora, para a próxima live de terça-feira que vem, nós esperamos que o Senhor nos dê a palavra, né? Se o Senhor Deus nos permitir, terça-feira a partir das 20 horas, tem mais. Amém? E se você gostou, não esqueça do clicar no joinha, né? E você pode digitar aí a sua opinião, a sua pergunta. E no YouTube, quem não se inscreveu ainda, clica no inscrever-se. Clica no inscrever-se e compartilhe as lives, né? Para que a palavra de Deus alcance outras pessoas e também para que o canal cresça alcançando outras pessoas. Amém? Então agora eu vou fazer uma pequena oração. Amém? Eu estou orando por umas pessoas, por várias pessoas, né? Então não vou dizer o nome de todas as pessoas aqui. Então tem pessoas que estão com enfermidade. Teve um moço que ele é evangélico, né? Cantor, adorador, né? Cantor de música, de louvores a Deus, de música evangélica. Ele teve um acidente, eu não sei agora como é que está. Inclusive ele é assim chegado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e ele estava na UTI, não sei como é que está, então continuo orando, né? E outras pessoas também que estão com enfermidade, tem pessoas que estiveram no caminho do Senhor e agora estão desviadas, né? E pessoas que precisam se converter, né? Pessoas que pensam que estão no caminho certo e não querem dar ouvido à palavra de Deus, né? Mas a gente vai orando, né? Amém? Então eu falo com Deus aqui e você fala daí, agradecendo a Deus pelos momentos que Ele nos proporcionou. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus de maravilhas, nosso Pai Santo, glorioso é o Senhor, bendito é o Senhor, Tu és santo nas três pessoas divinas que Tu és, Senhor. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, aleluia. Tu és santo e és maravilhoso, grandioso Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter a Tua palavra para nós estudarmos e praticarmos para andar no caminho da Tua salvação, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados de todos nós, perdoa os meus pecados, de todas as pessoas que estão participando dessas lives, as que participarão, que receberão por compartilhamento. Perdoa os pecados de todos nós, trabalha nas nossas vidas, nas nossas almas, grava nas tábuas dos nossos corações a Tua palavra, Senhor, para que em todo o tempo da nossa peregrinação nessa terra, nós andemos como manda a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que é para nós termos a nossa veste branca, alva, limpa, em todo o tempo da nossa peregrinação. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Tu estivesse aqui em forma de homem, embora o Senhor não tenha pecado, Tu sabes, Senhor, como é difícil viver a vida santificada nesta terra dos viventes, Pai. Então nos ajuda, libera sobre nós o Teu perdão para todas as nossas faltas e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Senhor, por Tua misericórdia, trabalha na vida de todas essas pessoas, meu Pai, que têm se dedicado a examinar as Escrituras comigo, e trabalha em cada coração e vivifica, meu Pai, não lhes falte a glória da Tua salvação. Trabalha, meu Pai, em cada uma das vidas, meu Pai, que estão escritas nessa lista, meu Pai. Eu peço por todas as pessoas, principalmente pela Bispa Lenice, meu Pai, que está passando uma situação muito difícil.
Libera sobre a tua filha, meu Pai, a tua virtude, meu Pai, assim como tu enviaste para o servo do centurião a tua virtude, assim como tu liberaste para a mulher do fluxo de sangue a tua virtude, e as pessoas foram curadas. Libera, meu Pai, sobre a bispa Lenice, libera sobre o irmão Mamed, libera, Senhor, sobre a Tatiana Soares, sobre a Odete Gomes dos Santos, meu Pai, e libera a tua virtude, meu Pai, para que sejam curados. Faz-se cumprir na vida dessas pessoas a tua palavra, que diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, todas essas pessoas, meu Pai, que estão desviadas do caminho da salvação, e as que estão resistindo à tua palavra, meu Pai, e que podem partir dessa terra sem a sua salvação, meu Pai. Trabalha em cada alma, trabalha em cada coração, meu Pai. Envia o teu Santo Espírito para convencer do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai. E haja salvação, meu Pai. Trabalha nas nossas vidas, na vida de todos nós, na vida de toda a nossa casa, e que todos nós possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então vamos dizer, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, repita aí, em nome do Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, graças a Deus. Então vamos finalizar com a benção apostólica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a divina consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós. E nós dizemos amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e esteja com todos nós, amém. Tenha uma noite abençoada com a companhia do Divino Espírito Santo, amém. A partir das 21 horas estará estará também, essa live estará também no meu canal no YouTube, canal Santifica a Vida, amém? Fique com Deus, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, sejam abençoados em nome de Jesus.